Obra não é complicada, obra é complexa. E para fazer uma obra você precisa de muita organização. Por isso as nossas dicas de hoje vão te ajudar a como preparar a sua obra. Oi, eu sou a Ló, esse é o canal da Adobe Arquitetura e a ideia desse vídeo de hoje surgiu a partir desse movimento que a gente tem percebido, diante da situação que nós estamos enfrentando, ficando mais tempo em casa, de muitas pessoas olhando para suas casas de uma maneira diferente, querendo reformar. E a gente vai te dar hoje 7 dicas para você ter um processo de obra menos estressante. E como semana passada a gente não postou nenhum vídeo, esse vídeo vai ser um pouquinho maior, mas eu espero que você goste. A primeira delas é: defina um budget, ou seja, uma pretensão de investimento, e informe o seu arquiteto esse valor. Nós temos, no nosso arquivo de briefing, uma pergunta, que pergunta claramente qual é a pretensão de investimento. E claro que às vezes o valor que o cliente deseja investir é irreal em comparação ao que ele deseja fazer. Mas esse não é o papel do cliente saber, se é real ou se não é. É o papel do arquiteto informar. E aí já viveu essa situação, mas o que a gente conseguiu fazer foi setorizar a obra, então organizar as prioridades que os clientes acabaram conseguindo fazer toda a reforma necessária. E claro, também muita pesquisa, muitos orçamentos para poder fazer tudo encaixar no orçamento do cliente. Então, tenha isso em mente, o arquiteto é o seu melhor amigo, é uma relação de confiança, e se você informar ao seu arquiteto essa pretensão de investimento, ele vai poder garantir a você uma obra financeiramente viável. Quando o cliente chega pra gente e ele apresenta as suas ideias pra gente poder fazer uma proposta, também tem a clássica pergunta: quanto você acha que vai ficar essa obra? E baseado em projetos que a gente já fez, obras que nós já executamos, através dessa similaridade de projetos, a gente consegue passar uma ideia para o cliente. Mas cada obra é uma, cada obra tem a sua peculiaridade. E às vezes, por exemplo, um apartamento novo vai ter uma obra mais barata do que um apartamento em um prédio com 25, 30 anos. Porque você imagina, há 30 anos atrás, a gente não tinha a quantidade de eletrodomésticos que nós temos hoje. E além disso, não se utilizava tanto ar-condicionado. Então, provavelmente, em um apartamento antigo, a carga necessária para colocar todos os eletrodomésticos que você tem não vai ser suficiente. No apartamento do Gutierrez que a gente fez, a gente colocou ar-condicionado em 3 quartos, aumentou muito a carga, tinha muita tomada. Então, na hora que a gente foi passar toda a fiação nova nos conduítes, que na verdade nem era conduíte mesmo, aquele flexível ainda era um rígido, não passou, não cabia. Então a gente precisou trocar toda a infra elétrica. E isso também pode acontecer com a infra hidráulica. Então, em apartamentos antigos, a tubulação é em aço galvanizado e que, com o passar do tempo, ela pode ir entupindo. Se você vai fazer uma reforma no seu banheiro, na sua cozinha, já é muito interessante você aproveitar essa reforma na hora de trocar os eixos hidráulicos e colocar o PVC, já resolver essa situação para você não ter um problema. Às vezes você colocar um revestimento novo e daqui a 2 anos você ter uma infiltração, ter que abrir para trocar. Dica número 2, aprecie a etapa de anteprojeto. Então, o anteprojeto é a fase que você tem para sonhar, para você pesquisar bastante, para você analisar tudo e entender as propostas do arquiteto também. Então, a gente sempre faz a apresentação com o cliente, com as imagens renderizadas, com as nossas indicações de investimento. E depois da reunião presencial ou virtual, hoje em dia, a gente encaminha para o cliente a apresentação e também a planilha de orçamento prévio, que a gente utiliza essa planilha para o cliente ter uma noção de quanto vai ficar esse investimento dele.
E a gente também conseguiu organizar as prioridades que eu falei na dica anterior. A gente sempre recomenda para o cliente que ele analise com o máximo de atenção possível toda a fase do anteprojeto, toda a apresentação que nós enviamos, porque esse é o momento mais importante para fazer mudanças, para fazer sugestões, porque essa é a fase de sonhar, essa é a fase de pensar, e se eu colocar mais um chuveiro no meu banheiro, por exemplo? Então, depois da reunião, depois de enviar para o cliente a apresentação, nós vamos com ele nas lojas de acabamento para ele poder ver o que a gente está propondo, e só a partir do momento que ele vê os materiais, que aí a gente pode, se ele aprovar, passar para a fase do projeto executivo. E claro, se você tem um prazo muito apertado para poder executar a sua obra, provavelmente o seu leque de revestimentos, as suas possibilidades de revestimentos vão ficar muito reduzidas. Porque se você precisa de algo rápido, talvez você vai ter que optar por revestimentos que as lojas tenham em estoque. Então, aprecie essa etapa, não tenha pressa e ansiedade para a obra poder começar, porque a verdade é que ela já começou na fase do anteprojeto. Quanto mais a gente se debruçar na fase do anteprojeto e poder trabalhar juntos, a quatro mãos, arquiteto e cliente, menos trabalho, menos dor de cabeça a gente vai ter na fase do projeto executivo e na fase da execução da obra. Terceira dica, cuidado com as alterações de projeto. Eu vou colocar aqui um gráfico que mostra a relação financeira versus alteração de projeto diante das fases desse projeto. Então, se você faz alterações de projeto ainda na fase de anteprojeto, você praticamente não tem custos nenhum, extras na sua obra. Mas a partir do momento que as alterações de projeto são solicitadas após o anteprojeto, você começa a ter problemas, sim, de tempo às vezes e também financeiro. Vou dar um exemplo. Se a gente já passou da fase de anteprojeto, significa que o anteprojeto foi aprovado e nós já estamos desenhando o projeto executivo. Claro que nesse momento eu não estou falando de alterações que surgem por imprevistos na obra, como por exemplo do último vídeo que a gente postou do salão de festas, em que apareceu uma viga no meio do caminho. Essas alterações têm que ser feitas para adaptação do projeto. Estou falando de alterações conceituais, às vezes troca de algum revestimento, e isso impacta na relação da obra também, porque se resolver trocar um revestimento ou uma cuba, por exemplo, quando a peça já foi comprada, existe um transtorno de pegar o revestimento, levar na loja, ver se pode trocar, e isso vai impactando o seu tempo de obra também. Quarta dica, não atropele as etapas. Uma obra é complexa porque ela possui várias etapas para serem seguidas, e essas etapas influenciam no trabalho de diversas pessoas. A gente aprendeu isso a duras penas, porque para agradar a cliente também, para poder tentar agilizar a obra, uma empresa fornecedora de marcenaria informou que era possível fazer a marcenaria junto com a marmoraria, que era só a marmoraria seguir exatamente os desenhos da marcenaria, que não teria problema. E a gente, nessa pressão de querer agilizar ao máximo para os clientes, topou. Mas deu muito problema, muito. Então, se existe uma regra, uma ordem de trabalho, siga essa ordem de trabalho. Nesse caso, o que a gente deveria ter feito primeiro? Instala a marmoraria, e aí, uma peça de marmoraria demora uns 20 dias para chegar na obra a partir do momento que você compra. E a marcenaria só vai poder ir no espaço, medir o local para começar a produzir a marcenaria a partir do momento que a bancada está lá instalada. Então, não inverta a ordem dos serviços para você não ter surpresas. Graças a Deus a gente conseguiu resolver esse problema com muita paciência, com muita pesquisa, com muita conversa. E hoje a cozinha tá linda, os clientes estão super satisfeitos. Mas essa é uma grande dica que a gente tem para dar para você não passar por uma situação difícil. Quinta dica: contrate uma boa empresa para poder executar a sua obra.
A gente fala que a empresa de engenharia tem que ser a melhor amiga dos arquitetos, né? Nós queremos parceiros, pessoas com quem nós podemos contar na obra. E nós indicamos pessoas que nós já trabalhamos e em quem nós confiamos para os trabalhos. Muitas vezes os clientes também fazem suas pesquisas, têm as indicações de pessoas e trazem outras opções para poder executar. Aqui na Doca a gente não executa as nossas obras, né? Nós ficamos focados apenas no projeto. Apenas, né? Nós ficamos focados no projeto. Então, se você quer buscar mais profissionais para a sua obra, eu sugiro que você faça uma pesquisa bem minuciosa, que você procure os antigos clientes, veja o acabamento desse profissional, saiba como é o trabalho dele, para você não ter problemas e surpresas. A gente já viu obra em que o cliente precisou trocar a equipe que estava executando a obra e, por mais que seja difícil, foi um alívio, porque a gente já viu algumas coisas absurdas, como por exemplo, a pessoa que estava executando a obra não sabia que ela tinha que emitir a anotação de responsabilidade técnica do CREA. Então, a cliente só não teve problemas com isso porque antes da obra ela começar, a gente chamou uma empresa de engenharia para poder, a gente estava fazendo a integração da copa e da cozinha, e aí surgiu a possibilidade desse edifício ser em alvenaria estrutural, então a gente não poderia quebrar nenhuma parede, mas a gente estava achando aquilo muito esquisito, então a gente contratou uma empresa de engenharia que utiliza um aparelho para poder identificar as peças metálicas do pilar e encontrar os pilares. Então a gente constatou que aquele apartamento não era em estrutura, não era em parede estrutural, era em estrutura convencional. Aí essa empresa fez um laudo, fez um ART também, uma anotação de responsabilidade técnica de que o laudo que ela estava apresentando era, ou seja, ela assinou, né, ela se comprometeu com aquilo. E aí essa cliente, algum vizinho denunciou para o CREA esteve na obra e a cliente só não teve nenhum prejuízo financeiro, não sofreu nenhuma multa, porque tinha RT da empresa que nós indicamos. Então, é muito sério isso, é uma responsabilidade muito grande. Contrate bons profissionais, pessoas sérias e que assinam o que estão falando e fazendo. Um comentário também sobre isso é porque muitos brasileiros têm a tendência de falar: não, pode deixar que eu mesmo vou tocar a minha obra. E aí contrata o pedreiro, o eletricista, o pintor separadamente. Como eu já falei aqui, a obra tem uma ordem a ser seguida. E se você não tem experiência nisso, às vezes você pode colocar um fornecedor antes do outro, fora da ordem correta para o andamento da obra. Isso pode te causar, às vezes, algum prejuízo no sentido de ter que chamar esse fornecedor de novo ou refazer alguma coisa. Então, nós sempre indicamos para que você contate uma empresa que vai ficar responsável pela sua obra. Sexta dica: dê valor às vistorias de obra do seu arquiteto. Muitas pessoas acham que por às vezes já ter um bom mestre de obra ou uma boa equipe executora, não precisam que o arquiteto visite a obra para ver o andamento dela. E por mais que os projetos sejam o mais minuciosos possíveis, mais detalhado possível, às vezes há erro em interpretação do projeto e o olhar do arquiteto para garantir que o projeto está sendo executado fielmente é fundamental. Então, valorize o seu arquiteto, valorize a presença dele na obra, porque ela faz toda a diferença. E mais uma vez aí está a importância, né, da boa comunicação entre a equipe da obra e o arquiteto. Né? É um time, é uma equipe trabalhando para o bem comum, da satisfação do cliente e não arquiteto contra engenheiro tendo, né, uma disputa ali para saber quem tem mais razão. Sétima dica: também pesquise os seus fornecedores de obra. Vidraçaria, marcenaria, marmoraria,
Claro que todas essas pessoas nós também indicamos os profissionais, mas às vezes o cliente vai atrás de indicações de amigos e familiares. Então a nossa dica também é conhecer o trabalho de todos esses profissionais e, sobretudo, faça contrato com eles. Não acredite no boca a boca, porque a gente também já viu coisas muito estranhas acontecerem, né? Uma marmoraria que o cliente conseguiu, simplesmente disse que o cliente não tinha fechado algumas peças e que não iria entregar. Aí não havia um contrato assinado, mas a grande sorte é que a cliente gravou a reunião em que eles fecharam o negócio e só assim ela conseguiu que eles entregassem as peças. Uma falta de organização muito grande. Então procure referências desses profissionais antes de sair contratando, e às vezes o barato pode sair muito caro. Então é isso, eu espero que você tenha gostado das nossas dicas, que elas possam te dar um pouco de luz aí nesse processo de obra, que pode ser doloroso, mas se você for bem organizado e tiver tudo bem claro, estiver bem assessorado, você vai passar por esse momento e vai ficar só as coisas boas da casa nova, da nova construção. Então, eu espero que isso tenha te auxiliado de alguma maneira. E é isso. Curte esse vídeo, manda para um amigo que vai começar uma obra, está querendo construir ou reformar. E é isso. Obrigada, um beijo. Tchau.